Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélito e agora mais uma aula de genética, ok? De genética geral. Essa aula vai ser sobre a resolução de exercícios que eu havia enviado para vocês antes da jornada, ok? Eu havia enviado para vocês uma lista contendo 4 exercícios sobre linkagem e crossing over. Antes de vocês assistirem essa videoaula da resolução dos exercícios, eu peço para vocês assistirem primeiro a videoaula sobre linkage, crossing over primeiro, ok? Porque senão não vai conseguir entender essa aula sobre a resolução desses exercícios que eu enviei para vocês, ok? Então antes vai lá, assiste a aula de linkage, crossing over e depois vocês acessam lá aquele material que eu passei para vocês, aqueles quatro exercícios sobre esse mesmo conteúdo. E aí quem ainda não tentou resolver aqueles exercícios, resolvam. E quem já resolveu aqueles exercícios, podem assistir este vídeo para acompanhar aí a resolução desses exercícios, ok? Então, pessoal, antes da gente iniciar essa resolução dos exercícios, ok? Nós só vamos relembrar aqui uma coisa importante. O que seria o linkage, o que seria o crossing over, ok? Então, o linkagem, nós vimos lá em que vários exemplos, lá no primeiro bimestre, no segundo bimestre, em que nós tínhamos genes diferentes, então podem observar aqui, ó, em uma situação sem linkagem, como nós já vimos na aula gravada anteriormente. Sem linkagem, nós tínhamos genes diferentes em cromossomos diferentes, ok? Como que eu sei que esses cromossomos são diferentes? O tamanho, a região do centrômero, ok? Então isso já me responde uma grande questão para saber se esses cromossomos são iguais ou não. Já que não são iguais, nós falamos que eles não são homólogos, ok? Se tivesse mais um deste tamanho, na mesma região no centrômero, eu poderia falar que seria homólogo a este cromossomo. Mas neste caso, são cromossomos diferentes, com genes diferentes. Isso é uma situação sem linkagem, é o que nós vimos nas aulas anteriores, no primeiro e segundo bimestre. Quando nós vamos estudar, quando nós vamos analisar genes que estão no mesmo cromossomo, nós vamos analisar genes diferentes no mesmo cromossomo, aí sim nós colocamos uma situação de linkagem. Então, em muitas situações, as características analisadas são controladas por genes que estão no mesmo cromossomo. Então, nós temos muitos exemplos, muitas situações em que esses diferentes genes vão controlar características diferentes, eles vão se encontrar no mesmo cromossomo. Quando eu tenho gene, que nós vamos estudar vários genes diferentes, esses vários genes diferentes estão no mesmo cromossomo, nós consideramos como uma situação de linkage. Agora, se for ao contrário, igual na segunda lei de Mendel, onde nós vimos lá vários genes diferentes para a cor da ervilha, por exemplo, juntamente com o aspecto de ser rugosa ou lisa, né? São características diferentes que são determinadas por genes diferentes que estão em cromossomos diferentes, aí nós falamos que é uma situação de sem linkage, ok? Então nós podemos citar que o linkage é sim uma exceção da segunda lei de Mendel, justamente por quê? Porque os genes diferentes, aqui também tem genes diferentes, mas esses genes diferentes estão no mesmo cromossomo. Então, uma situação que a gente vai estudar, algumas características que nós vamos analisar, alguma característica que nós vamos investigar, e essas características são determinadas por genes diferentes, e esses genes estão no mesmo cromossomo, é uma situação de linkage. E o que seria o crossing over? Então, o crossing over nós vimos lá no primeiro ano, e eu comentei com vocês também na videoaula sobre esse assunto, aqui do terceiro bimestre, que o crossing over é o quê? Crossing over ou permutação é aquela troca que acontece de informação genética entre os cromossomos homólogos, ok? Ah, professor, mas aqui eu tenho só um cromossomo, aqui em azul eu tenho dois cromossomos? Não, aqui eu considero isso aqui tudo como um único cromossomo. Qual que é a diferença? Aqui eu tenho apenas uma cromátide, ok? Então aqui é uma cromátide. Por quê?
provavelmente esta célula que tem esse cromossomo, ela não está ainda em fase de divisão celular. Lembra que para dividir a célula tem que fazer o que? Duplicar o seu material genético. Então, esse cromossomo, esse DNA, ele vai duplicar. Quando duplica, ele fica na forma de X. Ou seja, os mesmos genes que eu tenho neste cromossomo aqui, ó, eu vou ter também neste outro cromossomo também, ok? Então aqui, ó, são cromátides irmãs, ok? Então nós temos aqui um cromossomo e aqui um outro cromossomo também duplicado, ok? Então aqui não tenho 4 cromossomos, tenho 2 cromossomos, cada um com suas cromátides irmãs. Reparem, pessoal, aqui ó, que eu tenho este cromossomo comparando com este em amarelo, o azul com o amarelo, eles são do mesmo tamanho, centrômero na mesma posição, ou seja, são cromossomos homólogos, ok? Então aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos. Por quê? Porque este cromossomo veio do pai e este cromossomo veio da mãe, tá bom? Quando tem lá a divisão por meiose, ok? Que a meiose é feita por duas fases, a fase 1 e fase 2, né? Meiose 1 e meiose 2. Durante essa divisão, pode ocorrer a troca de informação entre os cromossomos homólogos. Essa troca de informação entre os cromossomos homólogos, chamada de crossing over ou permutação, ela é realizada durante divisão por meiose, pode ou não acontecer mais de uma vez no mesmo par de cromossomos homólogos. Isso faz a troca então de informação, e isso aumenta a variabilidade genética, ok? Aumenta a troca de informação, isso aumenta a variabilidade genética. E a formação de gametas também, ele aumenta também a sua variabilidade. Porque se não tivesse acontecido permutação ou crossing over, seriam os mesmos cromossomos, seriam os mesmos tipos de gametas. Quando ocorre crossing over, tem um aumento da variabilidade genética. Então, linkage. O que seria linkage? Genes diferentes no mesmo cromossomo. O que seria então permutação ou crossing over? É a troca de informação que acontece entre os cromossomos homólogos. Anotem aí, entre os cromossomos homólogos. Então, pessoal, isso aqui é só apenas uma revisão, tá? Para a gente entrar nos exercícios. E lembrando, vejam a videoaula que eu trato sobre esses dois assuntos mais amplamente, ok? E só lembrando também, pessoal, nem só lembrando, mas informando vocês, quando nós temos lá a divisão por meiose e nós temos a formação de gametas, ok? Quando nós tratamos de uma situação de linkage, ok? Quando nós temos lá genes que são diferentes no mesmo cromossomo e esse cromossomo ele vai fazer uma divisão por meiose, esses cromossomos vai fazer uma divisão por meiose para formar os gametas. A configuração desses genes podem ser encontrada de duas formas, ok? Olhem só que legal. Nós temos a configuração que nós chamamos de cis, tá bom? Configuração cis. O que seria essa configuração cis? Reparem aqui ó, que eu tenho quantos cromossomos? 2 cromossomos. Ah, professor, mas aqui eles não estão em X. Beleza, não estão em X é porque não estão duplicados. Se estivessem duplicados, eu teria aqui um Xzinho e a mesma sequência de genes de uma cromátide eu teria na outra cromátide também. Aqui nesse outro cromossomo também, se fosse em X, que estaria duplicado, a mesma informação nessa cromátide eu teria na cromátide que estaria formando X deste cromossomo. Então, isso não vai influenciar no nosso pensamento aqui. Então, aqui eu tenho um indivíduo com esses 2 cromossomos, ok? Que não estão duplicados, são cromátides normais, não tem as cromátides irmãs duplicadas. Então, reparem ó, que eu tenho aqui, nesse caso, eu estou avaliando 2 genes diferentes, o gene A e o gene B. Reparem, ó, gene A que pode estar tanto dominante como recessivo, né, os alelos diferentes desse gene, e o gene B também ele pode se apresentar nesses 2 alelos possíveis, o dominante e o recessivo. Reparem, pessoal, que esses genes que eu estou trabalhando, que eu estou analisando, eles estão no mesmo cromossomo, tá vendo? Ó, genes diferentes
no mesmo cromossomo. Nesse caso, é uma situação de linkage. Aqui também, no seu cromossomo homólogo, né? Então, nós temos um par de cromossomo homólogo. Nesse outro cromossomo, eu tenho o mesmo gene, o gene A e o gene B, só estão em alelos diferentes, né? Então, enquanto aqui estava dominante, aqui está recessivo, mas não deixa de ser o gene A e o gene B. Reparem que os dominantes estão neste cromossomo e os recessivos estão neste cromossomo. Lembrando, é um par de cromossomo homólogo, ok? De cromossomos homólogos. Um veio do pai, o outro veio da mãe. Quando nós temos aí um cromossomo nesta configuração, tratando de linkage, né, genes diferentes no mesmo cromossomo, e esses genes eles se apresentam alelos dominantes em um cromossomo e alelos recessivos em um cromossomo, eu classifico como uma configuração do tipo cis. Ok? Então aqui eu tenho uma configuração do tipo cis. O que é uma configuração do tipo cis? Todos os genes deste cromossomo que eu estou analisando são genes dominantes, tá? São alelos dominantes. Neste caso aqui, são alelos recessivos. Aí eu considero como uma configuração cis. Como que eu coloco isso escrito? A, azão, Bzão, barra, azim, Bzim. Então, azão, Bzão veio deste cromossomo e o azim, Bzim veio deste cromossomo. A barrinha aqui significa que estão em cromossomos diferentes. O azão e o Bzão estão em um cromossomo e o azim e Bzim estão no outro cromossomo. Então, aqui eu tenho uma configuração do tipo cis. E a configuração do tipo trans, o que seria, pessoal? É a mesma situação, um par de cromossomos homólogos com dois genes também. Genes diferentes no mesmo cromossomo. Por mais que aqui esteja um azão e aqui um bezinho, se nós formos observar em questão de genes, são genes diferentes, gene A e gene B, no mesmo cromossomo. Aqui também, ó, gene A e gene B, no mesmo cromossomo, situação de linkage também. Mas reparem que neste cromossomo aqui, eu tenho um dominante, um alelo dominante, o outro recessivo. Aqui da mesma forma, um alelo recessivo e o outro dominante. Quando eu tenho aqui genes que eu estou trabalhando, que são diferentes, só que eles se apresentam em alelos diferentes no cromossomo, nós falamos que tem uma configuração do tipo trans, ok? Então aqui, ó, par de cromossomos homólogos também, só que aqui eu tenho um azão e um bezinho. Então, alelos diferentes no mesmo cromossomo. Azim e bezão, alelos diferentes no mesmo cromossomo. Então, eu considero como uma configuração trans. Como que eu coloco isso por escrito? Da mesma forma que eu coloquei aqui, ó, no outro do tipo cis. Só que aqui vai ser azão, bezim, porque estão neste cromossomo, em um cromossomo, e aqui azim, bezim, bezão, porque estão no outro cromossomo, ok? Então, quando eu colocar na questão da prova lá, indivíduo duplo heterozigoto para tal gene, ele se apresenta na configuração cis. Opa, então quer dizer que eles apresentam alelos dominantes em um cromossomo, alelos recessivos no outro cromossomo homólogo, no par de cromossomos homólogos, em comparação entre os dois. Esse indivíduo é da configuração trans. Ah, beleza, então quer dizer que ele possui um alelo dominante e um alelo recessivo no mesmo cromossomo, só que são genes diferentes. Lembram? Sempre genes diferentes. Falou em genes diferentes no mesmo cromossomo, é linkage. E falando da configuração trans, né, tem um alelo dominante com um recessivo, um alelo recessivo com um dominante. Então, é isso que nós consideramos como cis e trans, ok? Então, a formação de gametas, nós podemos observar isso, se eles estão na configuração cis, se eles estão na configuração trans, ou até mesmo a disposição dos genes do indivíduo em que você vai fazer o cruzamento. Então, será que esse indivíduo duplo heterozigoto, ele está na configuração cis? Será que esse indivíduo duplo heterozigoto, ele está na configuração trans, ok? Então, só um exemplo aí, né, de indivíduo duplo heterozigoto, mas ele pode também ser outras possibilidades também em questão de ser recessivo ou dominante. Mas falou em cis,
todos os dominantes em um cromossomo, todos os recessivos em um cromossomo. Falou em trans, eu tenho recessivo e dominante em um cromossomo, recessivo e dominante em outro cromossomo. Só que eu falo em outro, tá, pessoal? Mas lembrem, par de homólogos, par de cromossomos homólogos, ok? Então isso aqui é uma configuração cis e uma configuração trans. Então, iniciando a resolução dos nossos exercícios, então na lista aí que eu enviei para vocês, contém aí 4 exercícios sobre linkage e crossing over. O primeiro considera assim: um indivíduo heterozigoto para 2 pares de genes, azão, azim, bezão, bezim, que não estão em linkage, ok? Então notem aqui, ó, que não estão em linkage, produz gametas nas seguintes proporções. Antes de eu resolver aqui para vocês, só faço uma observação aqui antes, pessoal. Na lista de exercícios que eu passei para vocês, essa letra D está assim, ó, proporção de 1 azão bezão, 1 azão bezim, 1 azim bezim, 1 azim bezim. O correto, tá? É 1 azim bezão, tá? Então vocês arrumem aí fazendo um favor, tá? Só apenas essa observação na opção D. No lugar de 1 azim bezim, vocês colocam 1 azim bezão, ok? Então, voltando aqui ao exercício. Um indivíduo heterozigoto para 2 pares de genes. Então, aqui está o indivíduo heterozigoto para os 2 pares de genes, ou seja, se eu colocasse aqui um indivíduo duplo heterozigoto, seria a mesma informação, tá? Um indivíduo heterozigoto para 2 pares de genes é a mesma coisa que eu colocasse um indivíduo duplo heterozigoto para os pares de genes, ok? Então, o indivíduo heterozigoto para 2 pares de genes, azão, azim, bezão, bezim, que não estão em linkage, ok? Então, se eles não estão em linkage, quer dizer que os genes diferentes estão em cromossomos diferentes. Lembra que a gente considerou no slide anterior? Os genes diferentes em cromossomos diferentes é uma situação sem linkage, é o que se aplica aqui no nosso exercício. Então, esse indivíduo heterozigoto para 2 pares de genes, ele está numa situação sem linkage. O gene A e o gene B estão em cromossomos diferentes. Produz gametas nas seguintes proporções. Então, está informando aqui, ó, quais são os gametas que esse indivíduo vai produzir sem estar na situação de linkage. Então, isso é o que a gente considerou no primeiro bimestre, no segundo bimestre, lá na segunda lei de Mendel. Então, aqui, ó, nós temos o indivíduo que consideramos ali no exercício, indivíduo duplo heterozigoto, azão, azim, bezão, bezim, ok? Vamos formar os gametas, a mesma coisa que a gente fez nos exercícios anteriores, na prova também, tá? Então, nós vamos fazer basicamente isso aqui, ó. O azão combina com o bezão, o azão combina com o bezim, o azim combina com o bezão e o azim vai combinar com o bezim, ok? Então, esses seriam os possíveis gametas, ok? Então, quais são os gametas possíveis? Azão, bezão, azim, bezão, azão, bezim e azim, bezim, ok? Então, a alternativa correta, né, qual seria? A alternativa D. E a alternativa D seria a alternativa correta. Proporção de 1 azão bezão, 1 azão bezim, 1 azim bezão, 1 azim bezim. Okay? Então esse indivíduo ele pode estar formando esses tipos de gametas, ok? É fácil, pessoal, porque é só fazer o cruzamento ali entre os alelos, né? E ver quais são os gametas. Mas o que eu chamei a atenção para vocês aqui, ó, é uma situação sem linkage, ok? Não está acontecendo linkage, ou seja, esses alelos aqui, esses genes estão em cromossomos diferentes. Então aqui é uma situação sem linkage, ok? Se fosse uma situação de linkage, aí os gametas seriam diferentes. Depois vocês analisam aquela aula que eu comentei para vocês, antes de entrar nessa videoaula, para vocês entenderem o que eu estou falando, ok? Então essa é a resolução do exercício 1. O exercício 2 considera assim, ó. Considera o indivíduo heterozigoto para 2 locos gênicos que estão em linkage. Olha só, aqui já está considerando que o indivíduo está
em linkagem, ou seja, não apresentam segregação independente. Isso aqui é uma informação muito importante, tá, pessoal? Quando o indivíduo está em situação de linkagem, quer dizer que ele não apresenta segregação independente. Depois vocês observem isso lá na nossa videoaula sobre esse assunto. A representação esquemática dos cromossomos presentes de suas células somáticas em divisão mitótica então qual que é então o esquema aqui que vai representar este indivíduo que é heterozigoto para dois locos gênicos, ok? Então são dois locos gênicos. Então são dois locos gênicos, quer dizer que ele possui dois genes, ou seja, o indivíduo é duplo heterozigoto. Este indivíduo duplo heterozigoto, ele está em linkagem. Então lembra que a linkagem, genes diferentes no mesmo cromossomo. Então vamos avaliar aqui, ó, primeiro a alternativa D, tá? Então nós temos aqui, ó, um par de cromossomos homólogos e aqui um outro par de cromossomos homólogos, ok? Então qual que é ali nossa questão que fala que o indivíduo é heterozigoto para dois locos gênicos? Beleza, ó. Azão, azim, Bzão, Bzim. Por enquanto aqui está correto, o indivíduo aqui ele é heterozigoto para os dois locos gênicos, ou um indivíduo duplo heterozigoto. E está em situação de linkagem. Vamos observar se essa alternativa demonstra que esse indivíduo está em situação de linkagem. Lembra o que é linkagem? Então, em linkagem é o quê? Genes diferentes no mesmo cromossomo. Observem aqui, ó. Genes diferentes estão em cromossomos diferentes. Então, esta alternativa aqui, ó, nós nem vamos mais observar, está totalmente errada. A letra C, olha só a letra C, observem. Genes diferentes em cromossomos diferentes. Também aqui já quebra essa alternativa. Por quê? Porque aqui fala que está em situação de linkagem. Por mais que aqui eu tenha um azão, bezão, azão, bezão, azão, azim, bezão, bezim, informando que o indivíduo é duplo heterozigoto, ele não está em situação de linkagem. Observem, ó, genes diferentes, eles estão em cromossomos diferentes. Esses dois aqui estão totalmente errados. Agora observem aqui, ó, letra B. Eu tenho aqui, ó, genes diferentes no mesmo cromossomo. Genes diferentes no mesmo cromossomo. Beleza, aqui eu posso dizer que está em situação de linkagem, né? Eu posso informar que está em situação de linkagem. Mas observem, ó, aqui é azão, azim, bezão, bezim. Azão, azim, bezão, bezim. Esse daqui eu não vou considerar, não tem problema, tá? Esse não considero. Por quê? Porque eu estou falando em situação de linkagem, genes diferentes no mesmo cromossomo. Isso aqui já estaria aplicando aqui, né? Toda essa informação que nós temos aqui na nossa questão. Mas analisem aqui, pessoal. Ó. O gene A, ele está juntamente com o gene B, isso informando que é uma situação de linkagem. Mas nessa cromátide aqui, ó, eu tenho o alelo azão e o alelo Bzão, ok? Lembra que em X isso significa que eles estão apenas duplicado essa informação genética? Então, se eles estão apenas duplicado, a outra cromátide irmã deveria ser igual a essa outra cromátide. Mas observem, ela possui um alelo diferente. Enquanto aqui é azão, aqui é azinho. Enquanto aqui é Bzão, aqui é Bzinho. Da mesma forma acontece aqui. Enquanto aqui é azão, aqui é azinho. Enquanto aqui é Bzão, aqui é Bzinho. Então esta alternativa também está totalmente incorreta. Então o que sobrou então? A letra A. Observem a letra A. Considera o indivíduo heterozigoto para dois locos gênicos. Isso ele tem. O azão, o azim, Bzão e Bzim. Duplo heterozigoto. Ou o indivíduo heterozigoto para dois locos gênicos. E eles estão em linkagem. Observem aqui, ó, genes diferentes no mesmo cromossomo. Genes diferentes no mesmo cromossomo, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa A, ok? Então, a alternativa A seria a alternativa correta para
resolução do exercício número 2, beleza? Esses daqui também não considera, ok? Então, não consideramos porque nós já encontramos essa situação que considera ali o nosso exercício, o indivíduo heterozigoto para dois locos gênicos que estão em linkage. Está aqui, ó, nossa sequência gênica nesta consideração do nosso exercício, ok? Número 3, pessoal. Então, 3, depois o nosso 4, nós finalizamos. Então, no número 3, nós temos a seguinte exercício. Considere duas características determinadas por dois diferentes pares de genes, situados em um mesmo par de cromossomos autossomos. Azão, Bzão, Azim, Bzim. Lembra como é que é o nome dessa configuração? Configuração cis. Porque um cromossomo vai ser Azão, Bzão, e o outro cromossomo, a cromátide, o cromossomo desse par de homólogo vai ser Azim, Bzim. Configuração cis, porque em um cromossomo eu tenho tudo dominante, no outro cromossomo desse par de homólogos eu tenho tudo recessivo. Configuração cis. Suponha que 500 células germinativas entrem em meiose. Então, suponha que 500 células desta configuração de genes, tá? Com essa característica genética aqui, elas entrem em meiose. Dessas 500 células que vão entrar em meiose, 20% delas elas vão apresentar crossing over. Okay? Então, ó, vão apresentar crossing over, vão fazer aquela troca de informação genética entre os braços aí dos cromossomos homólogos. E qual que é a questão que devemos responder? O número de gametas recombinantes que se espera encontrar ao final do processo é... Aí nós temos as alternativas aqui. Beleza, pessoal, então essa alternativa não é difícil, tá? Só vamos fazendo aos poucos aí para vocês entenderem, ok? Então vamos lá, ó. Considere duas características determinadas por dois diferentes pares de genes. Olha só. Considere duas características determinadas por dois diferentes pares de genes. Aqui nós já quebramos, nós já respondemos grande parte da questão. Se trata de um indivíduo duplo heterozigoto. E aí, continuando a nossa questão, aqui já demonstra a configuração desses genes, né? Informando que é um indivíduo duplo heterozigoto. Azão, Azim, Bzão, Bzim. A única diferença é que esse indivíduo está com configuração cis. Mas continue aqui, ó, por dois diferentes pares de genes situados em um mesmo par de cromossomos. Olha só, genes diferentes em um mesmo cromossomo, situação de linkage. E essa situação de linkage é do indivíduo de configuração cis. Okay? Então nós já colocamos aqui, ó. Nós temos então os dois pares, né? Os dois pares o par de cromossomos homólogos, tá? Então aqui nós temos um cromossomo, neste caso ele está duplicado, lembra? Está em X. E aqui nós temos o outro par de cromossomo, tá? O outro cromossomo que também está duplicado. Esses dois aqui, ó, são cromossomos homólogos, ok? Indivíduo que está em situação de linkage. Como que eu sei que está em situação de linkage? Reparem, ó, genes diferentes no mesmo cromossomo. Genes diferentes no mesmo cromossomo. Então, isso aqui é uma situação de linkage. Configuração do tipo cis, azão, bezão, tudo dominante de um lado, azim, bezim, tudo dominante de um lado. Então, este cromossomo apenas possui dominante e este cromossomo possui apenas recessivo. Configuração do tipo cis. Então, imagina que nós temos uma célula e esta célula possui apenas dois cromossomos com esses dois genes, ok? Imagina que eu tenho 500 células com esta configuração aqui, tá? Então, eu tenho 500 células germinativas, ou seja, essas 500 células elas vão fazer meiose para formar os gametas. E lembrem, ó, dessas 500 células germinativas que vão fazer meiose para formar os gametas, 20% vai fazer essa meiose com crossing over. Então vamos por aqui, ó, 500 células com esta configuração, células germinativas. Então não são células
que, que não são células não germinativas, né? Elas são células germinativas que vão fazer meiose para formar os gametas. E são 500 células com esta configuração. Lembra que para fazer meiose, para formar as células germinativas, as células gaméticas, perdão, para formar os gametas, se faz através da divisão do tipo meiose. Lembra lá, meiose, uma única célula dá origem a 4 células, com a quantidade de material genético reduzido pela metade em comparação com a célula paternal, ok? Então, uma única célula dá origem a 4 gametas. Então, lembrem, ó, são 500, né? Então, essas 500 vão formar 4 vezes mais células, que são os gametas. Então, ao final desse processo, quando essas 500 células germinativas entrarem em meiose, eu vou ter a formação de 2.000 gametas. Mas isso a gente vai considerar só lá no final. Beleza, pessoal, então suponha que 500 células germinativas elas vão entrar em meiose e que dessas 500 células germinativas com essa configuração que vai entrar em meiose, 20% ela vai fazer crossing over. Então aqui, ó, 20% dessas 500 células nós colocamos como 100 células, ok? Então 100 células equivale então a 20% dessas 500 células que vão fazer a meiose. Então quer dizer que de todas essas células, dessas 500 células, 20% vai fazer meiose, que significa 100 células. O restante, que são os 80%, eles vão fazer também meiose, só que uma meiose sem crossing over. E o número final aqui seria de 400 células. Então, 20%, que já coloca na questão, representa 100 células. Essas 100 células germinativas elas vão fazer crossing over. Elas vão fazer meiose com crossing over. E já o restante, a grande maioria, 80%, 400 células desses 500, ela também vai fazer meiose, só que sem crossing over. Ok? E aqui nós temos a disposição da configuração que vai ficar desses genes. Então aqui, ó, nestas células que vai fazer meiose sem crossing over, a configuração, pessoal, é a mesma que essa daqui. Tá? Ela vai fazer uma divisão celular por meiose sem que realize o crossing over. Já deste lado aqui, ó, nós temos a configuração das células gaméticas que vai fazer meiose com crossing over. Ó, aconteceu o crossing over aqui, ó. Trocou as informações genéticas, né? O Bzão que estava deste lado foi para este cromossomo e o Bzinho que estava neste cromossomo foi para esse cromossomo. Então teve um crossing over, teve troca de informação, ok? O que está faltando agora fazer, pessoal? Formar os gametas. Então nós vamos formar os gametas desses indivíduos que fizeram meiose sem crossing over e desses indivíduos que fizeram meiose com crossing over. Então vamos colocar aqui, ó. Lembra que a divisão por meiose é duas etapas, a meiose 1 e meiose 2? Lembra? São par de cromossomos homólogos. Par de cromossomos homólogos. Então, lá na meiose 1, qual que é a primeira divisão? Separação dos cromossomos homólogos. Primeiro separa os cromossomos homólogos na meiose 1. Então, finalizou a meiose 1, nós vamos realizar então a meiose 2, que é a separação das cromátides irmãs. E aí nós temos a formação dos gametas. Essa cromátide irmã fica como um gameta, esta outra cromátide irmã um segundo gameta, esta cromátide irmã como um terceiro gameta e esta cromátide irmã como um quarto gameta. Então nós temos aqui, ó, gameta azão, Bzão, nós temos aqui o gameta formado, o outro gameta azão, Bzão, também formado, um gameta azinho, Bzinho, formado, e um gameta azinho, Bzinho, formado. Beleza, então quer dizer, professor, que 400 células elas vão fazer meiose sem crossing over e vão formar esses tipos de gametas? Isso, tá? Eles vão
formar esse tipo de gameta. Mas considerem uma coisa aqui, pessoal. Aqui eu tenho uma única célula, lembra? A representação esquemática de uma única célula. Lembra que uma única célula vai formar 4 gametas? Então aqui nós temos uma única célula formando quatro gametas. Mas aqui é a representação esquemática para nós entendermos o exercício. Mas lembra que na realidade são 400 células fazendo meiose sem crossing over, ou seja, essas 400 células que vão fazer meiose sem crossing over, eu multiplico por 4, por quê? Porque cada uma vai formar 4 gametas. Qual que é a produção final de gameta? 1.600 gametas para este linkage sem crossing over. Então, no final, eu vou ter 1.600 gametas possíveis, né? Como eu tenho 4 possibilidades, eu vou dividir, né, esses 1.600 gametas possíveis nessas 4 possíveis gametas formados na meiose. Cada um, então, vai ficar com 400 gametas, com 400 possibilidades. O azão bezão 400, o azão bezão também 400, o azim bezim 400 e o azim bezim também 400. Totalizando aqui 1.600 gametas que foram geradas de 400 células que fizeram meiose sem crossing over. Agora vamos analisar aqui as células germinativas que realizaram a meiose com crossing over. Foram apenas 20%. 20% representa 100 células desses 500 que nós colocamos aqui na questão. Essas 100 células, elas vão formar, essas células germinativas vão formar quantos gametas? Vão formar 400 gametas. Como que eu cheguei nesse número? Se cada célula germinativa forma 4 gametas, 100 células, é só fazer 100 vezes 4, nós teremos 400 gametas. Mas como vai ficar a configuração? Como é que vai ficar os gametas dessas células que fizeram meiose com crossing over? Lembra como é que vai acontecer a meiose? Primeiro, par de cromossomos homólogos, né? Meiose 1, divisão, separação dos cromossomos homólogos. Na meiose 2, separação das cromátides irmãs. E aí nós temos então esta cromátide formando um gameta azão bezão. Nós temos aqui o gameta azão bezão. Esta outra cromátide em que foi feito o crossing over, foi essa cromátide que realizou o crossing over. Ela vai ser azão bezim. Nós temos aqui o azão bezim. Aqui nós temos então no outro cromossomo, outra cromátide, azim bezão. Nós temos aqui então o gameta azim bezão. E este aqui, o azim bezim. Nós temos também a formação deste gameta azim bezim. Então nós temos aqui 4 possíveis tipos de gametas que podem originar dessa meiose, ok? Mas lembra, o total são 400 gametas, a mesma coisa. 400 gametas dividido por essas 4 possibilidades. Cada um pode então formar até 100, né, de acordo com a probabilidade. Eu posso ter então 100 azão bezão, 100 azim bezão, 100 azão bezim e 100 azim bezim, ok? Então, agora que vocês entendam uma coisa, né? Nunca esqueçam, se tem 400 células germinativas, ou seja, 400 células que vão fazer meiose, você multiplica por 4 para saber o total de gametas. Mesma coisa aqui também, são 100 células germinativas. Multiplica por 4 para saber o número total de gametas, ok? Então, olha só que interessante. 1.600 gametas com mais 400 gametas, nós temos um número final de 2.000 gametas. Se eu pegar aqui 500 células germinativas que vai fazer meiose, é só multiplicar 500 por 4. Qual que é o resultado final? 2.000, que é a somatória desses gametas, ok? Então, qual que é a nossa pergunta? O número de gametas
recombinantes que se espera encontrar ao final do processo é... Lembra o que é um gameta recombinante, o que é um gameta parental? Então, observem aqui, para quem não lembra, né? Um gameta parental, pessoal, tá? Reparem aqui, ó, como é que é a configuração dos pais aqui, vamos dizer, né, dos parentais. A configuração é cis, né? Então, ó, azão, bezão, azim, bezim. Então, observem aqui, ó, este gameta azão, bezão, não é a mesma configuração deste parental aqui, ó? Azim, bezim, não é a mesma configuração deste parental? Esse azão, bezão, não é a mesma configuração? Esse azim, bezim, não é a mesma configuração dos que iniciaram a meiose? Então, todos esses daqui, ó, são gametas parentais, ok? Então, 100% gametas parentais. Independentemente se é azão, bezão ou azim, bezim, eles são gametas parentais. Agora, observem aqui quando nós temos uma situação com crossing over. Lembrem que aqui não aconteceu crossing over, sem crossing over. Com crossing over, eu tenho azão. Eles só para lembrar, né, pessoal? A configuração deles eram desta forma aqui, ó, tá? Os parentais que nós consideramos antes do crossing over são esses daqui, tá? Então, isso aqui seria a configuração dos parentais, a mesma coisa que nós consideramos aqui. Só que notem, eles fizeram crossing over. Nem todos nós vamos considerar mais como parentais. Por quê? Ó, observe aqui. Azão, bezão. Parentais, parental, ó. Azão, bezão, parental. Azim, bezim. Parental também. Então, nós temos aqui dois parentais sendo formados, né? Azim, bezim. Agora, reparem aqui, ó. Azim, bezão. Eu encontro aqui? Não consigo encontrar. Eu só vou encontrar depois que eles fizeram o crossing over, depois que eles fizeram a recombinação. A mesma coisa acontece com esse aqui, ó, azão, bezão, azão, bezim. Eu não encontro aqui nos parentais, apenas nos que fizeram recombinação. Então, estes dois aqui, ó, nós chamamos de gametas recombinantes. Ok? São recombinantes. Por quê? Porque foram eles que sofreram a recombinação, foram eles que sofreram o crossing over. Já esses dois aqui, ó, são gametas parentais. Então, a maioria aqui é formados por gametas parentais. Mas a nossa pergunta está informando aqui que ela quer saber, né, a resposta aqui seria os gametas recombinantes. Então, eu tenho aqui, ó, 100 gametas recombinantes do tipo azim, bezim, azim, bezão, e 100 gametas recombinantes do tipo azão, bezim. 100 mais 100, total é de 200 gametas recombinantes. Então, nós temos ali os gametas recombinantes. Resposta correta seria a letra A, 200 gametas recombinantes, ok? E a última, pessoal, tá? E a última questão, nós fizemos aqui a 3. Então, aqui é só um recado também. Se vocês quiserem, vocês podem primeiro resolver os exercícios, depois vai acompanhando aqui a resolução, tá? Então, vocês podem passar para a próxima questão, pausar e continuar a resolver, e depois vocês verem aqui a resposta e como é que se faz a solução desse exercício. A resolução. Considere então duas características determinadas por dois diferentes pares de genes situados em um mesmo par de cromossomos, azão, bezão, barra, azim, bezim. Imagina que eu não tivesse colocado que é cis, né? Como é que eu sei que é cis? Ó, no primeiro cromossomo, em um cromossomo eu vou ter azão, bezão. No outro cromossomo, que é o cromossomo homólogo deste aqui, eu vou ter o azim, bezim. Reparem, ó, genes diferentes no mesmo cromossomo, genes diferentes no mesmo cromossomo, situação de linkagem, azão e bezão no mesmo cromossomo, azim e bezim no mesmo cromossomo, dominantes em um cromossomo, recessivos em um cromossomo, situação de configuração cis. Beleza, suponha então que 200 células germinativas com esta configuração entrem em meiose. Então, vamos supor que eu tenho 200 células nesta configuração aqui, ó, tá? Como se tivesse apenas dois cromossomos, né? Um cromossomo com esta
com estes alelos e outro cromossomo com este alelo. Então, se tivesse só dois cromossomos, apenas um par de cromossomos homólogos, vamos supor. E essa célula, que tem apenas esse par de cromossomos homólogos, teria então 200 células com essa configuração. São células germinativas, então quer dizer que essas 200 células elas vão entrar em meiose. Dessas 200 células, apenas 10% vai fazer a meiose com crossing over, ou seja, os outros 90% vai fazer uma divisão meiótica sem o crossing over. Então, 10% faz meiose com crossing over, 90% faz meiose sem crossing over. E aí a nossa pergunta, qual será o número de gametas parentais e o número de gametas recombinantes? Beleza. Mesma coisa, mesma situação. Nós temos um indivíduo duplo heterozigoto, Azão, Azim, Bezão, Bezim, e que esses genes diferentes estão no mesmo cromossomo, situação de linkage. E essa situação de linkage é de indivíduos de configuração do tipo cis, Azão, Bezão, do mesmo cromossomo, Azim, Bezim, mesmo cromossomo, ó, cromossomo em X, cromossomo em X, ou seja, eles estão duplicados, eles vão fazer a divisão meiótica, ok? Neste caso aqui, ó, possui os mesmos genes, mesmo tamanho de cromátides, mesma região do centrômero, nós consideramos como um par de cromossomos homólogos. Quantos cromossomos eu tenho aqui? Tenho dois. Quantas cromátides irmãs eu tenho? Duas cromátides irmãs aqui, duas cromátides irmãs aqui. Ok? Então, eu tenho aqui uma representação de uma única célula com esta configuração. Mas imagina que eu tivesse 200 células com esta configuração aqui. Ó. Então, vou pôr aqui, ó, como se fosse uma célula. Imagina que eu tivesse 200 células com essa mesma configuração. Dessas 200 células, elas vão fazer meiose. Uma parte vai fazer meiose com crossing over e a outra parte, a maioria, vai fazer uma meiose sem o crossing over. Então, meiose, lembra? Uma única célula vai dar origem a 4 gametas, não esqueçam disso. Então, vamos colocar aqui, ó, de 200 células que vão fazer meiose, 10% vai fazer com crossing over. Quanto que representa 10% dessas 200 células? 20 células. Então, 20 células vão fazer meiose com crossing over. O restante, que é 90%, vai fazer meiose também, só que sem crossing over. Qual que é o restante? 180 células, ok? Então, aqui, ó, a representação esquemática de células que vão fazer meiose sem crossing over. Olha os genes aqui, alelos, ó, alelos dominantes no mesmo cromossomo, alelos recessivos no mesmo cromossomo. É uma situação sem crossing over. Agora observem aqui, ó, já fez o crossing over, então nós temos troca de informação, ok? Então vocês podem ver que tem troca de informação. Então aqui eu já vou então ter a formação de gametas parentais também. Aqui não, eu vou ter só a formação de gametas, perdão, aqui só vou ter formação de gametas recombinantes também. E aqui eu vou ter apenas formação de gametas parentais, ok? Então vamos formar aqui, ó, mais uma informação importante. De 20 células que vão fazer meiose, nós devemos multiplicar por 4. Por quê? Porque cada uma dessas 20 células ela vai formar 4 gametas. 4 vezes 20. Quer dizer que então essas 20 células que vão fazer o crossing, que vão fazer meiose com crossover, vão formar ao final 80 gametas. Os outros restantes, que são 180 células gaméticas que vão fazer meiose, ela vai dar origem a 720 gametas. Juntando os dois aqui, tem a formação então total de gametas, ok? Tem a formação de 800 gametas no final. 200 vezes 4, né? 200 células germinativas que vão fazer meiose, cada uma vai dar origem a 4 gametas. 200 vezes 4 dá os 800, que é a combinação desses dois grupos de gametas, ok? Então, primeiro, vamos formar agora então os gametas. Lembra? Divisão por meiose, separação dos cromossomos homólogos, primeiro, a meiose 1,
Depois, separação das cromátides irmãs e separação das cromátides irmãs. Azão, bezão está aqui. Azão, bezão está aqui. Azim, bezim está aqui. Azim, bezim está aqui. 100% de gametas parentais. Todos aqui são gametas parentais. Vamos ver o outro aqui, ó. Também vai fazer o que? Meiose. Meiose 1 separa os cromossomos homólogos e meiose 2 separa os cromátides irmãs. Ok? Qual que é a formação então dos gametas? Azão, bezão formando aqui. Azão, bezim formando aqui. Azim, bezão formando aqui. Azim, bezim formando aqui. Então reparem, lembra que eu falei para vocês? 100% de gametas parentais, ok? O que eu faço? No total aqui seria 720 gametas, eu divido pelos quatro possíveis gametas, 180 para cada um, ok? Então 180 azão bezão, 180 azim bezim, 180 azão bezão, 180 azim bezim. Então totalizando 720 gametas que foram provenientes de 180 células. Então essas 180 células são células que fizeram meiose sem crossover, vezes 4, porque cada uma dessas células vai formar 4 gametas, eu tenho a formação total de 720 gametas. E eu divido aqui por 4, por quê? Porque são os 4 possíveis gametas que vieram desta configuração. Mesma coisa acontece aqui. De 20 células germinativas, ela pode se dividir, né? Vão se dividir e formar então ao total 80 gametas. E eu tenho aqui 4 possibilidades de gametas desta configuração aqui, que é uma configuração em que fez meiose com crossing over. 20 azão bezão, 20 azim bezim, 20 azão bezim, 20 azim bezão. Reparem uma coisa, ó, se eu for considerar os parentais, azão bezão, eu tenho aqui esses 20 gametas são gametas parentais. Azim bezim, eu tenho aqui nos parentais. Esses 20 azim bezim, esses 20 gametas são parentais também. Agora reparem aqui, ó. Azão bezim, eu não encontro aqui, eu encontro aonde? Nos recombinantes, ó, tá vendo? Azão bezim. Mesma coisa o azim bezão. Azim bezão. Então a representação que nós temos aqui é a mesma daqui, ó. Azão, bezão, tá aqui, parental, se for considerar antes do crossing over. Azim, bezim, está aqui também, ó, se eu for considerar antes, né, é parental, porque eu vou considerar a configuração lá dos parentais. E azim, bezim, azão, bezim e azim, bezão, eles são os recombinantes. Qual que é a pergunta? Qual será o número de gametas parentais e os gametas recombinantes? Então aqui eu tenho os parentais. 180 mais 180, 180 mais 180, mais 20 mais 20, são todos aqui parentais, eles têm esta configuração aqui, ó, dos parentais, que é este aqui também, tá? Já os outros restantes são os recombinantes, ok? Que eles foram os recombinantes, por quê? Porque foi onde aconteceu o crossing over. Então, ao final da resposta, eu tenho então recombinantes 760 gametas, perdão, eu inverti, tá pessoal? Parentais 760, ok? Então depois vocês invertam aqui, tá? Parentais 760 e os gametas recombinantes seriam então os 40, tá? Então aqui são parentais 760 e os recombinantes 40 gametas, ok? Então, qual é o número de gametas parentais? 760. Qual que é o número de gametas recombinantes? 40, tá? Então nós chegamos aí na resposta final da nossa alternativa, da nossa questão número 4, beleza? Pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido essa resolução desses exercícios, tá? Então, só lembrando, se vocês não acompanharam a primeira aula de crossing over de linkage, tá? De linkage e crossing over, melhor falando,
Então acompanhem primeiro aquela videoaula, para depois vocês tentarem resolver os exercícios, ou se já fizeram os exercícios, ver essa aula aqui da resolução desses exercícios, tá? Então aquela aula é essencial para vocês entenderem por que nós fizemos isso, né? Por que forma gametas parentais? Por que forma gametas parentais quando nós temos uma situação sem linkage? Então, quando não tem crossing over, perdão. Tá? Então, quando não tem crossing over, só tem informação de parentais. Quando tem crossing over, tem informação de parentais recombinantes. Então, vocês vão ver isso lá nessa aula, essa videoaula que eu já enviei para vocês. Então, lembrando, isso já faz parte do conteúdo do terceiro bimestre, ok? Então já começa com a videoaula de crossing over em linkage, de linkage em crossing over. Depois eu enviei a lista de exercícios e eu também enviei em seguida as respostas, tá? Uma lista aí com a resposta. E só lembrando que tem um exercício dessa lista de resposta em que eu não coloquei para vocês, então considerem, tá? Não considerem aquele exercício, ok? Eu coloquei me equivocando. Mas essas 4 questões que eu coloquei para vocês, essas resolução, é da lista de exercícios que eu coloquei para vocês como segunda aula, depois da aula gravada, tá? Então, isso já finaliza então esse conteúdo, e a próxima aula que nós tivermos é um conteúdo novo, beleza? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá? Por mensagem, e-mail, ok? Se vocês não estiverem entendendo alguma questão ou alguma, algum conceito aqui, mas espero aí que tenha ajudado vocês, beleza? Um grande abraço aí, bons estudos para vocês.